sempre você vai ter uma certa diferença, uma certa individualidade, né? Uma variabilidade de características. Você vai estreitando essa variabilidade para que a analogia seja cada vez mais próxima de uma representatividade daquilo que você gostaria de fazer a analogia, né? No caso que você citou, essa corrida dos ratos, essa corrida dos ratos é um tipo de exemplo que eu não gosto muito. Eu costumo fazer muitas analogias, mas quando eu faço, eu procuro sempre chamar a atenção que ela é válida até um certo ponto e que, se você considera tal situação, já não é mais válida, né? Então, você citou no caso da escravidão. Vamos voltar agora para a questão da escravidão. O que eu vejo em relação à escravidão é que nós não somos totalmente escravos e não somos totalmente livres. Existe uma zona cinza nesse processo. Nós temos... E também não é igual para todas as pessoas, né? O cara que ele é um assalariado, que tem uma família para sustentar, que tem 3 filhos e mora numa casa alugada e tem uma esposa para sustentar que não trabalha, e o outro cara que é um empresário multibilionário, o nível de liberdade dessas pessoas não é o mesmo. A proximidade... Você tem aqui, por exemplo, uma região azul, né, uma mancha azul que se espalha, ficando cada vez menos azul, uma mancha vermelha que está concentrada no vermelho e vai se espalhando, ficando cada vez menos vermelho, e a azul e a vermelha se misturam num certo ponto, né? Então, a gente está em alguma região por aqui, dessa parte que se mistura, que tem o azul representa a liberdade e o vermelho representa a escravidão. A gente não está totalmente na escravidão, a gente não vai para a senzala apanhar de chicote, a gente não, sabe, não é vendido como se fosse escravo animal, né? Então, nós não somos totalmente escravos, mas também não somos totalmente livres. Você não consegue negociar imposto de renda, você paga e pronto. Você não consegue discutir as leis com as quais você não concorda. As leis são impostas e você tem que seguir aquilo. Você não consegue sair do país se você quiser, sem autorização do governo, sem, né, uma permissão para que você possa sair. Você não tem propriedade de verdade, você tem uma ilusão de propriedade quando na verdade você tem que pagar IPTU, ITR, você tem que pagar IPVA, né? Você compra um produto, você compra um bem, e mesmo depois que você comprou, ele não te pertence, você continua tendo que pagar para o Estado. Se você encontra ouro no subsolo, você não pode explorar aquilo se você não tiver um alvará, se você não tiver uma autorização para explorar, e uma parte do ouro que está lá você é obrigado a dar para o Estado, né? Quer dizer, você não tem a propriedade do que está no seu próprio quintal. Você comprou aquele imóvel, você está pagando o IPTU, o ITR, dependendo daquele imóvel, e mesmo assim, se você encontra petróleo, se você encontra qualquer produto que tem um valor substancial naquele imóvel que pertence a você, você tem que pagar uma taxa por aquilo, que é um absurdo, né? Ou você não pode fazer mudanças. Eu citei na entrevista do Fausto, no caso do córrego, um amigo que passava um córrego em frente à casa dele, ele tinha uma fazenda, né? E passava um pequeno curso de água em frente à casa dele, e quando ele tinha que sair, ele tinha que pisar naquele negócio. Então ele desviou, colocou atrás da casa dele, e foi multado e obrigado a recolocar na frente da casa um negócio que estava dentro da casa dele que não afetava ninguém, mas eles disseram que afetava o ecossistema, que ele não tinha permissão para fazer aquilo. Quer dizer, você não é dono do que você comprou, do que você... Né? Então, tem essa questão da escravidão, nesse sentido, ela é muito abusiva, ela é muito ostensiva. E você é monitorado o tempo todo e cada vez mais, né? Essa questão do monitoramento cada vez mais abrangente, que todo lugar você tem câmera do Google, e você tem o seu celular, ele está gravando o seu áudio o tempo todo, né? O GPS está tendo sua localização. Então, nesse sentido, existe algumas características de escravidão, em que a gente não tem liberdade para algumas coisas. Em alguns pontos isso é necessário, inclusive, porque se a pessoa tiver liberdade para fazer qualquer coisa, ela sai por aí matando, roubando, fazendo o que ela quiser. Então é necessário que haja um sistema de leis, né, mecanismos que possam cercear um pouco a liberdade para evitar que se configure uma licenciosidade, que seria um excesso de liberdade, né? Mas, ao mesmo tempo, há um abuso nesse sentido. Eles ultrapassam o que seria saudável, né? É necessário que haja algum controle, mas eles passam dos limites do que seria saudável e a gente está nessa zona meio que cinza. E não estão todos na mesma zona. Alguns estão mais próximos da liberdade. O Elon Musk, por exemplo, o Bill Gates, eles têm mais condições de liberdade, de um modo geral, do que eles podem fazer, do que eles querem fazer, do que uma pessoa, não só das pessoas, eu citei no caso de um trabalhador que mora numa casa alugada, mas tem um cara que está no presídio, né? Aquele cara que está no presídio, ele tem menos liberdade, ele está mais próximo de um regime de escravidão.
mas todos estão numa região próximas, né? Nenhum deles está totalmente livre, nem totalmente escravo, mas tem algumas características de escravidão que afetam todas as pessoas, em diferentes proporções, né? Então, essa questão da escravidão, ela está presente, é uma ilusão achar que nós somos livres, mas é também um exagero achar que nós somos escravos. Nós temos alguns cerceamentos de liberdade, mas com certo... Eu estava vendo, por exemplo, outro dia, as pessoas estão falando muito do Monark, né? Eu vi até um vídeo seu que você comenta também sobre o Monark, e o Nando Moura estava comentando sobre o Xandão, né? Eles chamam de Xandão, o Alexandre de Moraes, né? E estavam falando, o Nando Moura estava comentando que espancaram, né, que agrediram o filho do Alexandre de Moraes no aeroporto. E, quer dizer, o Nando Moura, todo mundo sabe que o Nando Moura é de direita, ele é a ideologia dele... Eu acho que relativamente, eu não sou nem de direita nem de esquerda, eu defendo o que eu acho que é certo e justo, independentemente da ideologia política. E, nesse ponto, a visão, na minha opinião, do Nando Moura estava muito correta, porque ele citou uma situação na qual foram agredir o filho do Alexandre de Moraes. Quer dizer, o que o filho dele tem a ver com isso? E mesmo que tivesse alguma coisa a ver com isso, não é espancando a pessoa que você vai resolver o problema. Se existe uma situação em que se acredita que há uma conduta de censura, de privação de liberdade, de abuso, isso tem que ser discutido juridicamente, tem que ser levado a um fórum por pessoas sensatas que vão colocar aquilo no ambiente civilizado e questionar por que está sendo feito aquilo daquela maneira e qual seria a forma adequada de lidar com aquilo. Porque o monarca está sendo colocado também como uma vítima, mas ele fica provocando o cara o tempo todo. Quer dizer, vamos supor, o Mike Tyson diz que eu sou, sei lá, me xinga de alguma coisa que eu não gosto. O Mike Tyson é muito mais forte que eu. Eu vou ficar dando porrada no cara, você é um cuzão, não vou ficar brigando com o Mike Tyson, porque a hora que ele quiser ele me arrebenta. Né? É só que ele querer que ele me arrebenta. O que eu vou falar? Olha, não é assim. Né? Eu vou tentar conversar com o cara. Eu vou tentar resolver aquilo de uma maneira que ele não me arrebente. Vou tentar, né? E no caso, o monarca provocando o Alexandre de Moraes, o que ele vai conseguir com isso? Vai chegar a um ponto que tem uma diferença de força nessa situação, como teria o Mike Tyson comigo. Né? Se eu vou discutir com o Mike Tyson, eu não vou discutir fisicamente. Se eu for brigar fisicamente com ele, ele vai me arrebentar. Agora, se eu for conversar com ele, talvez eu consiga fazer ele perceber, ele, poxa, você tem razão, desculpa aí, né? Não foi a intenção, né? Não tive intenção de ofender, não sabia que você ia se ofender. O Mike Tyson, ele pode ter aquele jeito dele, mas ele não é um cara mal, não acho que ele seja mal intencionado. Se ele perceber que ele está errado, sabe? Eu acho que o Mike Tyson, não sei se funcionaria do mesmo jeito com outras pessoas. Estou citando o exemplo do Mike Tyson, nem sei se funcionaria com ele ou não. Mas eu acho que é um caminho que seria mais plausível. Agora o cara vai lá, continuamente, todos os programas, né? Ele fica provocando o cara está numa posição política de poder que ele pode prejudicar ele da maneira que quiser, ele está sendo até relativamente direto, até tolerante. É claro, ele tem também respeitar certo o Alexandre, mas ele não pode fazer o que ele quiser, ele já fez muitas coisas que ele não poderia, inclusive. Né? Então ele tem limites do que ele pode fazer, mas dentro desses limites ele tem muito mais poder do que o monarca. Então se o monarca bate de frente com uma pessoa como essa, é muito tipo brigar com o Mike Tyson, assim, não é uma coisa muito plausível, ele não vai conseguir resolver o problema por esse caminho, ele pode agravar o problema, né, de uma maneira que pode chegar a um ponto que ele não consiga resolver mais. Então, eu acho assim, pode haver um abuso, pode haver mas não é espancando o filho do cara que você vai melhorar isso, você vai só agravar a situação. Para começar, porque o filho do cara não tem culpa, talvez até tenha, não acho que tenha, mas, sabe, e mesmo que não é questão de ter culpa ou não, primeiro tem que julgar os motivos que levaram a isso. Né? Tem um vídeo que você talvez tenha assistido que eu faço uma avaliação da suspeita de fraude nas eleições de 2018, que inclusive eu não divulguei os resultados e não vou divulgar enquanto não houver uma autoridade que diga, olha, eu quero que divulgue isso aqui, de forma explícita e pública. Aí eu vou divulgar, se não tiver, eu não vou divulgar, vai continuar guardado lá. Né? Tem poucas pessoas, tem 3 amigos que sabem, 4 amigos que sabem exatamente o que aconteceu, e os outros podem ter as opiniões dele, pensar o que quiserem, mas não vou divulgar porque eu não vou me expor. Né? Eu não quero arrumar problemas em relação a isso. Inclusive, na época, entraram em contato com várias pessoas, tanto do lado do STF, do STE, né? quanto do lado da Presidência da República. Vários generais foram informados sobre o assunto, vários coronéis, inclusive alguns chegaram a entrar em contato, só que nenhum deles expôs explicitamente
Gostaríamos que isso fosse divulgado. Nenhum deles. Todos eles, parece que dos dois lados, eles meio que queriam manter isso meio sem divulgar. Então, não vou divulgar. Não vou chegar, não ganho nada com isso, ainda vou criar vários problemas para mim. Então, não havendo uma manifestação explícita de autoridades de âmbito nacional que determinem a divulgação, eu não vou divulgar. E essa situação do Monark, da maneira como ele está lidando com esse problema, eu acho que ele está só piorando a situação dele. É claro que depois que chegou num certo ponto, fica difícil você reconciliar as pessoas. Se você tem uma pessoa que você criou um conflito, e você brigou com o cara, você xingou a mãe do cara, o cara xingou sua mãe, você bateu no cara, é muito mais difícil você se reconciliar com essa pessoa do que uma pessoa que você tropeçou na rua e tudo bem. Né? Então, já evoluiu para um estágio difícil de resolver. Mas a maneira como eles estão lidando com isso está agravando cada vez mais. Né? Ele não está... Se ele pelo menos parasse e tratasse de outros assuntos, eu acho que já minimizaria, já atenuaria, né? Essa questão dele bater de frente com o Mike Tyson, eu acho que é difícil. Não sei se o Mike Tyson seria uma analogia muito boa, mas tem uma desproporção de forças e ser bastante visível, né? Eu faria uma analogia, você via um urso na sua frente, ou você ataca o urso ou você corre, né? Não é nem o nível do Mike Tyson já, é um nível um pouquinho mais extremo. É porque o urso, não sei se com o urso, porque o urso ele não é racional. O Mike Tyson ele pode talvez não ser um cara tão inteligente, mas o Mike Tyson também não é burro. Um lutador de boxe que seja campeão mundial, ele precisa pensar rápido, ele precisa tomar decisões rápidas. O Mike Tyson é um cara inteligente. Você conseguiria dialogar e fazer ele pensar num ponto a chegar a uma conclusão. O urso tá agindo por instinto lá, o que é o instinto dele, ele... O urso você não consegue conversar, você não consegue negociar com ele. O Mike Tyson você consegue conversar. Inclusive, tem um vídeo de um cara que foi assaltar o outro na bicicleta, o cara da bicicleta começou a conversar com ele, falou de Deus e conseguiu resolver o assalto. O cara desistiu e devolveu o negócio pro cara. Né? Quer dizer, ele conversou com o assaltante estava lá para assaltar, não tinha conversa, mas ele conversou com o cara e conseguiu conversar. Quer dizer, o urso já é mais difícil, porque ele não tem uma linguagem compatível com a sua. Se você tivesse uma linguagem que o urso entendesse, talvez até fosse possível negociar com o urso. Mesmo tendo uma diferença cognitiva, mas tendo uma linguagem que ambos compreendessem, talvez até fosse possível negociar. O Mike Tyson, no caso, seria possível. Então, essa analogia com o urso eu colocaria mais próxima com o Mike Tyson, porque dá para conversar. Não tem essa impossibilidade que você tem só fugir ou brigar. Você pode conversar, você pode tentar uma solução diplomática. Né? É claro que quanto mais vai se prolongar, por exemplo, a situação que está a Ucrânia e a União Soviética, a Rússia, né? A Ucrânia e a Rússia chegaram num ponto que é muito difícil agora chegar a um acordo de paz, porque eles já mataram familiares de um lado e do outro, mataram pessoas, sabe, causaram danos muito graves um no outro. E quanto mais eles vão agravando isso, mais fica difícil chegar a uma solução pacífica. Né? E é claro que se interrompesse, vamos supor que interrompesse a guerra, que chegasse lá o Superman e pousasse e falasse, vocês vão parar com essa porra aí, separa os dois e não deixa mais eles brigarem. E aí eles interrompem. Se eles passam um certo tempo sem que um fique agredindo o outro, mesmo que eles já tenham causado um mal grande um ao outro, aquelas feridas vão cicatrizando, eles vão esquecendo, vão cuidando de outras coisas da vida e tal, o negócio vai baixando a poeira, melhora um pouco, né? Acaba reduzindo aquele... Agora, da maneira como o monarca está, ele está o tempo todo cutucando, né? Então é muito difícil ou ele vai conseguir realmente derrubar o Alexandre de Moraes, que eu acho difícil, porque... Né, na época que estava o Bolsonaro, talvez ele tivesse mais chances. Agora, saiu o Bolsonaro e entrou o Lula, eu já acho mais difícil, comparativamente, né, com um ou com o outro, acho mais difícil que ele consiga derrubar o Alexandre. Nos dois casos, acho que seria difícil, mas agora acho que é mais difícil. Então, acho que não tem muito sentido essa briga da maneira como está prosseguindo. Eu acho que ele deveria... Uma reconciliação acho que é difícil também, porque já foram criadas feridas grandes dos dois lados. Então, acho que eles deveriam, né, os dois lados, tipo, cada um esperar um pouco, fazer uma pausa, uma bandeira branca e esperar um pouco. Deixar a cabeça esfriar. Porque ele vai perder, né? Se o monarca insistir nisso, qual a probabilidade? Eu vejo como muito difícil. Embora ele tenha um apoio de muitas pessoas, tem várias pessoas que estão apoiando e tal, mas o apoio dessas pessoas... Porque, em muitos aspectos, esse apoio é muito ilusório, né? Porque quando a bomba realmente estoura... Quem vai estar na pele dele vai ser só ele. Quem vai se ferrar vai ser só ele. Eles podem dar um apoio até certo ponto. Agora você fala, quer ir para a cadeia junto com ele?
os caras vão falar, não, peraí, meu apoio vai até esse ponto, né? Então tem um limite até onde os caras vão apoiar. Eles apoiam desde que eles não vão, talvez até alguns estejam dispostos, né, a chegar ao ponto de se ferrar junto para que der e vier. Mas acho difícil, né? Então eu acho que eles deveriam tentar uma maneira de lidar com essa situação que fosse mais diplomática. Eu falo isso, mas eu próprio muitas vezes crio situações de conflito, né? Eu sou muito emotivo. Tem situações. Teve um rapaz de uma mecânica que ele fez um comentário sobre a minha namorada que eu não gostei. Eu fui lá brigar com a mecânica inteira, quer dizer, tinha caras lá com ferramentas de metal, eu estava lá sozinho, tinha lá tipo uns 10 caras, se eles quisessem me espancar e me matar, eu estava frito, né? Então eu fui lá tirar satisfação com o cara, briguei com o cara, fiz ele pedir desculpa, por sorte deu certo, mas eu podia ter me ferrado nessa, né? Eu podia ter, quer dizer, eu fui muito emotivo e muito impulsivo. Então eu estou dizendo o que eu acho que deve fazer, mas não quer dizer que eu faria a mesma coisa, né? Não quer dizer que eu teria a disciplina para fazer a mesma coisa se eu estivesse no lugar dele. Se o cara tivesse, de alguma forma, se eu interpretasse que o cara me prejudicou, que o cara agiu de maneira antiética comigo, qualquer dos lados que eu tivesse, se eu achasse que o cara fez alguma coisa que eu não gostei, eu provavelmente revidaria de uma maneira agressiva, né? E dificilmente eu estabeleceria esse acordo de paz. Não estou recomendando uma coisa que eu talvez não fizesse, né? Eu acho que eu estou recomendando porque eu acho que é o mais lógico. Mas para o meu temperamento, talvez eu não fizesse. Provavelmente eu não faria, talvez, dependendo do nível que chegou o conflito, né? Então, mas não é uma atitude, é uma característica, seria uma falha minha de muita emotividade e pouca racionalidade, né? Eu estaria agindo de uma maneira pouco racional, que eu faço algumas vezes, é inevitável, somos máquinas de certa forma, mas somos máquinas emotivas, né? Somos máquinas que temos características diferentes das IAs atuais. Talvez as IAs do futuro sejam também emotivas, mas as atuais não são. Então nós somos emotivos e muitas vezes agimos mais motivados pela emoção do que pela razão. E nesse caso eu acho que ele está cometendo esse erro. Talvez fosse um erro que eu também cometesse se estivesse no lugar dele, mas é uma briga que eu acho que o risco dele perder é maior do que a probabilidade dele ganhar. E não só de perder, mas ele está colocando para si próprio muitos obstáculos desnecessários, né? Que ele poderiam ser reduzidos esses obstáculos se ele não criasse esse conflito. E tem um outro ponto importante, que é quando você tem um ambiente de muita opressão, de muito abuso, de muitas injustiças, você tem que combater, você tem que se levantar e combater, como aconteceu na época da Revolução Francesa, que os caras foram lá e combateram, né? E morreram e tal, e mataram e morreram, porque havia um abuso, havia uma opressão. Só que tem vários pontos aí que precisam ser considerados. Primeiro, os caras que tomaram o poder depois fizeram as mesmas coisas que aqueles que estavam no poder antes. Então teve só uma mudança de nomes, né? Substituíram os caras que estavam no poder e passaram a agir da mesma maneira que os anteriores. E outra questão é que, em que medida aqueles abusos, aquelas operações eram realmente tão graves a ponto... Porque assim, impostos tem em todo lugar e continua tendo até hoje, né? Algumas injustiças tem em todo lugar, continuam acontecendo injustiça o tempo todo. Se você for analisar a rigor e ver o que acontece pelo mundo inteiro, tem um monte de injustiça. Tem pessoas sofrendo exploração em várias empresas, assédio, sabe? Tem um monte de decisões injustas. O número de erros judiciários, erros de julgamento é absurdo. Tem um livro, o livro que eu citei do Daniel Kahneman, do Rápido e Devagar, ele menciona que foi feito um estudo que mostra que o rigor da pena determinado pelo juiz é proporcional ao tempo que o juiz está sem se alimentar. O tempo que transcorreu desde a última refeição que o juiz fez. Quer dizer, é um parâmetro que não deveria ser relevante para determinar a pena que o juiz vai determinar. Se o juiz está sem comer 3 dias ou 15 minutos, isso não deveria influenciar se ele vai dar uma pena mais severa ou não. Ele deveria se basear no caso em si, nas características do caso que ele está julgando. E não nas características da fome ou da raiva, ou dele não ter dormido bem ou ter brigado com a namorada, né? Entretanto, o que se observa na prática é que essa característica, eu citei no caso da alimentação, porque é uma coisa que é fácil de medir e verificar. Agora, provavelmente, além dessa, tem essas outras que eu citei, de brigar com a namorada, de dormir mal, de ter um problema com a família, todos esses outros eventos interferem no julgamento de um juiz que não deveriam de forma alguma. Então ele vai julgar um criminoso ou um inocente
em grande parte motivado por questões pessoais dele, que nada tem a ver com o caso em si. Né? Então tem muitos erros de julgamento, muitas injustiças que são cometidas até hoje. E não dá para resolver tudo isso assim no estalo. É um processo gradual, e acho que tem acontecido ao longo da história. Eu acho que as injustiças atuais são menos frequentes e menos graves do que havia há 500 anos, né? E há 500 anos menos do que havia há 50 mil anos. Então, você tem, em diferentes períodos históricos, você tem diferentes níveis de gravidade de injustiças, de frequência de injustiças, que são inevitáveis em qualquer período, mas você tenta, na medida do possível, minimizar. Então, eu acho que quando existem muitas injustiças, é importante combater essas injustiças. Você não pode ficar em silêncio e falar, estão sendo injustos, estão oprimindo, estão prejudicando o cara, a gente tem que fazer alguma coisa. Correto, tem que fazer. Mas qual é a maneira correta de lidar com isso? Não é você espancar o cara, o filho do cara no aeroporto, e não é você ficar fazendo vídeos xingando o cara o tempo todo, porque isso não vai resolver. A maneira adequada seria tentar promover uma reunião que reunisse, né, que tivesse pessoas dos dois lados, que fossem conversar sobre o assunto, tentar chegar a um consenso e falar, olha, tá errado isso não pode, independentemente da sua função, do seu cargo, você não pode fazer isso. O cara tem que ter liberdade de fazer um negócio, ele ganha a vida dele com isso, você não pode interferir. Então, teria que fazer sabe, ele não vai mais ficar te ofendendo, ele vai agir de uma maneira diferente, ele não vai fazer mais... Aí começam a surgir algumas complicações, porque tem essa questão da liberdade de expressão. Ele não vai mais fazer esse tipo de comentário, ele não vai mais te ofender. Aí começam a surgir outras complicações, mas que tem que chegar a um ponto de equilíbrio, porque não tem como ter liberdade absoluta, como eu comentei no caso, tem um totalmente azul, totalmente vermelho, e tem uma região intermediária, que é onde a gente vive. Né? Por exemplo, você não concorda em pagar imposto, mas você não tem escolha, você vai fazer o quê? Você vai sonegar e vai ser preso, você vai, sabe, pagar uma multa absurda? Então, tem situações que você não concorda, mas ou você se adapta, ou você tem que entrar no sistema para conseguir mudar o sistema de dentro. Você tem que ser o presidente da república e mudar aquilo. E não você ficar batendo de frente com o cara que tem o controle das leis, que é o cara que manda no negócio, ou que não tem o controle das leis, mas que ele tem um poder de, sabe, as pessoas fazem o que ele manda que seja feito, mais do que a outra pessoa. Isso tem que ser encarado de uma forma racional. Né? E a maneira como eles estão lidando com isso não é a mais apropriada, não é a mais eficaz que vai conduzir para uma solução. Talvez até conduza. É possível que consigam, brigando, consigam resolver. Mas eu acho que não é a maneira mais eficaz. Eu acho que deveriam tentar... Né? Eu estou citando especificamente esse caso do Monark. Tem outros casos que não tem escolha. Você tem que brigar mesmo, porque não dá. Tem casos tipo, sabe, sei lá, o cara sequestrou uma pessoa e está lá torturando a pessoa. Você não tem como tentar negociar, você tem que ir lá e salvar a pessoa da tortura. É que o caso do Monark também, que eu penso sempre, é que ele meio que caiu na rede do peixe, né? Porque eu não sei se tu viu o início dessa treta toda. Se eu não tô enganado, foi alguma coisa que ele defendia o partido lá, que não é bom falar o nome aqui na live, né? Mas ele defendia uma criação desse partido para fazer um monitoramento e não deixar isso ser criado, por exemplo, numa logia nos becos lá onde não tem, né? Deixar isso na política pro pessoal acompanhar e fazer isso. E meio que o termo que o pessoal usa é que tiraram ele pra Cristo, né? Começaram a perseguir. E o que eu dei o termo do urso é que, na minha visão, eu acho que não tem como realmente negociar com o Estado. Não tem como você chegar a um ponto de falar, Estado, você errou nesse ponto e o Estado reconhecer o erro e meio que reaver, né, esse julgamento que foi feito. Então o Monark foi caindo, porque uma analogia que eu faço, não sei se você viu o caso desse Thiago Santinelli. Esse Thiago Santinelli, ele é um humorista de esquerda que falava coisa muito pior. Ele falava coisa que, se eu falar aqui, a minha live cai, entendeu? E falava publicamente e não teve nenhuma retaliação no nível que teve o Monark. O que a gente assimila, né, justamente pela posição política dele. E o Monark, realmente, o pessoal perseguiu a um nível absurdo, né? Foi um caso muito específico. E não é uma coisa que ele realmente cometeu um crime real ou alguma coisa que justifica toda essa perseguição. Foi meio que essa questão que foi escalando, né? Meio que numa analogia. Ele xingou a mulher do outro, aí voltou com um pedaço de pau. E nenhum parou, né? Nenhum cedeu. Foi indo a um ponto, só que o Estado, na minha visão, acho que é impossível o Estado ceder. O Estado reconhecer que, por exemplo, ele fez um julgamento errado, alguma coisa errada, e
pedir perdão, né, pro monarca, por exemplo, desculpa por ter começado isso, você não estava errado nesse início. Começou, né, e depois a engrenagem que só girou para um lado. Então acho que é um caso muito específico, né, não tinha como o monarca, a não ser que o monarca aceitasse, eu nunca mais vou fazer vídeo pro YouTube, tá aqui todas as minhas contas, tá aqui tudo, né, eu acho que essa seria a única opção do monarca, porque realmente o termo que o pessoal usa é que tiraram ele para Cristo, né, realmente foram atrás de crucificar o cara por um motivo irrisório, né, tem gente que faz coisa muito pior e tá aí. Eu acho que são vários pontos aí, né? Dois eu acho que são talvez os principais. Um deles é, como começou esse negócio? O Flow estava fazendo sucesso. E isso estava incomodando algumas pessoas, muitas pessoas. Eles não queriam que ele continuasse crescendo. Eles queriam um pretexto para derrubar o Flow. E o Monark, ele deu alguns pretextos. Um desses pretextos foi aquela questão com a Tabata, né? Aquela discussão com a Tabata, que estava o Kim Kataguiri, e o Monark se posicionou de uma maneira que ficou muito claro para as pessoas, inclusive o próprio Felipe Neto, ele defendeu o Monark. Na época em que teve aquela situação, a minha interpretação, inclusive, foi de defesa do Monark